Hi, hi, my dear student. How are you? Fine? I hope so. Olá, meu querido aluno, tudo bem? Espero que sim. Bom, hoje nós temos mais uma aula de inglês, one more English class, and today we will talk about present continuous. Hoje eu vou utilizar esse espaço para falar brevemente, dar uma introdução sobre o present continuous. Bom, você atravessou 10 unidades, estudando o verbo to be, estudando os verbos ordinários, fazendo perguntas, respostas, diálogos, conversação, áudios. Passou por uma jornada aí de 10 unidades. E a partir desse momento nós vamos partir para um outro tempo verbal, uma nova fase que se abre no inglês, que é o present continuous. E afinal de contas, o que é o present continuous? Presente continuado. Bom, present continuous a gente utiliza, é um tempo verbal, ainda continuando no presente, né? Mas é um tempo verbal onde nós falamos sobre ações temporárias. É diferente do presente simples. Deixa eu tentar aqui usar algum objeto para exemplificar um pouco de forma mais didática. Bom, aqui nós temos o presente simples. Rotina, ações, situações permanentes, hobbies. Do outro lado nós temos o present continuous, ações temporárias, situações temporárias ou situações que estão acontecendo no momento da fala, ou situações em que fogem da rotina. Então veja que são opostos. Enquanto o presente simples fala de rotina, o present continuous sai da rotina, fala do momento, daquele momento, e ou então de um momento temporário, de algo que você está fazendo naquele momento, mas não necessariamente algo fixo, tá certo? E nem sempre é usado no momento da fala. Normalmente a gente aprende que o present continuous é um tempo verbal em que você fala e está fazendo, praticando aquela ação. E nem sempre é assim. A gente aprende que o present continuous ele é muito mais amplo que isso. E a grande novidade é que o present continuous ele pode ser usado também para futuro, futuro planejado. Então, quando você planeja um futuro, alguma ação, né? E essa ação está bem planejada, bem estruturada, você pode também utilizar o present continuous. A diferença é que você vai usar ali um advérbio, né, de tempo, um advérbio não de frequência, que frequência é presente simples, mas seria, por exemplo, um tomorrow, né, um amanhã, um marcador temporal. Acho que essa palavra fica mais fácil você entender. Então, tomorrow, que seria amanhã, um next month, próximo mês, next year, próximo ano, in 2 days, em 2 dias, next week, próxima semana. Então, sempre um marcador temporal para demonstrar que futuro é esse. É um futuro próximo, é um futuro médio, é um futuro longo, mas o present continuous, quando usado nessa estrutura, sempre com o futuro planejado. Nunca com achismos ou acredito que vai acontecer isso, promessas, não. Certeza mesmo, planejamento, tá? Então, quer dizer, é um tempo verbal bem amplo que a gente vai estudar aqui, né, ao longo de 5 unidades. Unidade 11, 12, 13, 14 e 15, tá certo? Agora vamos conhecer um pouquinho a estrutura gramatical. Lá na sua apostila na unidade 11, perceba lá. Nós temos o pronome pessoal, que continuam sendo os mesmos que a gente aprendeu até hoje. I, you, he, she, it, we, you, they. Do outro lado da coluna, olha quem aparece, o verbo to be, que você também está tão acostumado ou acostumada a ver, né? O am, o is e o are. Porém, agora a diferença é que, junto com esse verbo to be, nós temos um verbo ordinário. E esse verbo ordinário, ele tem conjugação com o ing. Então, nós temos o ing coladinho nesse verbo, que vai dar a entonação de ando, endo ou indo, certo? Por exemplo, I'm leaving for Paris. Eu estou partindo para Paris. Leaving, partindo, for Paris, para Paris. Então é uma estrutura bem tranquila. Da mesma forma que
negação, mas a gente vai estudar um pouco mais profundamente isso na unidade 12. É simplesmente a gente nega no verbo to be, certo? Então é uma unidade super tranquila, não tem aquela questão de regra do S, de regra para a terceira pessoa do singular, não tem nada disso. O que tem que prestar atenção é a questão do ing. Eu não posso simplesmente sair colocando ing de qualquer forma, não. Tem que prestar atenção. Por exemplo, lá na letra B, eu gostaria que você depois, com calma, vocês dessem uma estudada direitinho para ver as regras, tá? Mas lá na letra B, tá mostrando direitinho. Vou dar aqui alguns exemplos, tá? Verbos que terminam com a letra E. Por exemplo, o verbo come, o verbo live, o verbo like. Você extrai a letra E acrescenta o ing, certo? Não vai fazer isso, porque se você fizer isso com o verbo be, ele vai perder o contexto total, certo? Ele vai perder a função dele do verbo. Com o verbo be, não. Mas com demais verbos, verbos maiores, né? Como come, como live, como like, né? Não são verbos de uma só sílaba, né? São verbos de duas para frente. Aí você vai retirar a letra E acrescentar o ing. Tem também uma regrinha bem interessante que eu te convido lá a prestar atenção lá no primeiro pontinho, tá? Olha só. A adição do sufixo ing envolve algumas questões importantes. Por exemplo, quando a sigla, né, das últimas 3 letras formam CVC, que é consoante, vogal e consoante, você pode dobrar a última consoante e acrescentar o ing. Por exemplo, o verbo run. Run, que é correr, tem essa sigla, né? CVC. Então, você vai acrescentar mais um N e o ing. Tem um exemplo lá na apostila. Já o verbo meet, que é o verbo encontrar, conhecer, eu não vou fazer isso, porque as últimas 3 letras dele não formam CVC, tá? Só prestando atenção numa coisa bem importante sobre a questão da sílaba tônica, tá? Por exemplo, o travel, né? Normalmente essa sílaba tônica não pode ser a última, tá? Não pode ser a última sílaba tônica. Então, travel é mais um exemplo. 3 últimas letras, CVC, acrescento o ing. É claro que às vezes eu posso ter um pouco de dificuldade nessa questão do acento, né? Mas se formou essa sigla CVC, não tem problema você acrescentar essa última consoante, mesmo que não esteja correto, porque não é um erro gramatical tão grave, certo? Então, só lembrar disso. As últimas 3 letrinhas formam o CVC, dobra a consoante e acrescenta o ing, certo? E um detalhe também mais importante. Verbos que terminam com Y, tá? Vamos lá. Normalmente, eu só vou acrescentar o ing. Simples assim. Verbos que terminam com Y, só acrescento o ing. Agora, verbos que terminam com ditongo IE, aí sim tem um detalhe. Porque esse IE, ele vai sair, vai entrar o Y e aí acrescenta o ing. Eu tenho um exemplo lá no último pontinho preto com os verbos, certo? Bom, eu espero que você tenha gostado da aula, espero que tenha sido uma introdução legal, mas claro que vamos ampliar esses estudos, vamos tirar as dúvidas que ficarem, mas eu te convido a fazer os exercícios da unidade 11, todos, tá? A primeira unidade vai completar em am, is ou are, a segunda unidade vai reescrever a frase 2, 3 e 4, certo? Com a short form, né, que é a forma abreviada. No exercício 3 vai completar com present continuous e no quarto vai completar o texto e traduzir o texto também. Feito isso, vai mandar uma foto e eu mando o gabarito para fazer a correção para a gente ganhar tempo, tá bom? Por hoje é só, muito obrigada pela sua atenção, eu espero que essa aula tenha sido boa para você e fiquem com Deus, see you soon, te vejo em breve. Bye bye!